Namaskar, queridos. Sejam bem-vindos. Feliz Lua Nova. Bem-vindos à live da lunação de Escorpião, o momento mais intenso do ano, o momento das grandes transformações. Nessa live vamos falar sobre este período de 29 dias, que começa hoje, 25 de outubro, e vai até 23 de novembro. Nesses 29 dias, somos convidados a mergulhos profundos no nosso inconsciente e na nossa vida, a fim de fazermos as transformações necessárias para podermos evoluir para um novo nível evolutivo, uma nova etapa mais elevada. Escorpião, o arquétipo da morte. Touro e Escorpião representam o eixo do poder, enquanto que Touro representa a vida, Escorpião representa a morte. E esse ciclo de vida, morte, vida, que é interminável, que é infinito, faz parte da nossa jornada evolutiva. E por isso agora também precisamos honrar esse trabalho de morrer em vida e renascer, tal como a fênix, que morre e renasce das cinzas para uma vida nova e triunfa vitoriosa para uma vida nova. Escorpião é um signo do elemento água. O seu planeta regente, a nível tradicional, esotérico, é Marte. E o regente moderno, Plutão. Hades, a figura mitológica que governa o mundo subterrâneo, o mundo das sombras. O dia da semana é a terça-feira, é dia de Marte, e a palavra-chave eu desejo. Associação física, os órgãos reprodutivos sexuais e os órgãos excretores. As pedras, os cristais correspondentes, quartzo fumê, obsidiana preta, turmalina negra e azeviche. A pérola também é considerada um cristal de escorpião pela forma como ela é forjada, a partir de uma ferida da concha. Essa transformação, essa ressignificação desse dano, dessa doença, dessa ferida da concha, se transforma numa bela pérola. As ervas medicinais, babosa, cáscara sagrada, ginseng, poejo, sene, ruibarbo, tiririca, erva de bicho, castanha da Índia, lúpulo, açafrão e valeriana. São plantas de poder que tratam de questões ligadas a inflamações, ativação intensa do sistema nervoso, que pode gerar perturbações psíquicas obsessivas. E o perfume ligado a escorpião, ylang-ylang, e também nós podemos utilizar perfumes que são usados na igreja, que servem de limpeza psíquica e magnética profunda, como o líbano, o palo santo e a sálvia branca. Na aromaterapia, nós podemos utilizar a sálvia branca, o sândalo, o cedro e o jasmim, como óleos que podem auxiliar nesse processo de transmutação, de transformação.
A nível de Marte, também pode ser usado o vetiver. Então, aproveitem nesse período, meus queridos, se utilizando dessas medicinas naturais que vão nos auxiliar no processo da morte, do renascimento, da transformação dos velhos eus que precisam renascer, que precisam se modificar, que precisam se purificar. A carta do tarô que rege Escorpião é a carta do arcano maior número 13, a carta da morte. Essa carta, ela indica a necessidade de morrermos para então nascer para uma nova vida. A possibilidade da ressurreição, que é a morte em vida. Ela nos convida a morra antes que você morra. Morra para os velhos hábitos, para tudo aquilo que não funciona mais na sua vida. Morra para velhas formas de relacionar ou velhos relacionamentos tóxicos que estão, de alguma forma, impedindo você de viver uma vida plena, uma vida em abundância. Claro que isso demanda muita reflexão, meditação e muita análise profunda para então tomar as decisões. A importância da meditação, a importância da terapia, da psicoterapia, da análise mais profunda, porque muitas vezes nós estamos projetando as nossas sombras no outro. Então, saindo da alunação de Libra, onde nós trabalhamos muito o relacionamento, agora nós chegamos na alunação de Escorpião, um tempo, então, para fazer as transformações necessárias e as transformações que irão nos elevar para um nível maior de consciência, que é em Sagitário, quando nos deparamos com o chamado da nossa essência para buscarmos ideais mais elevados. Escorpianos famosos. Sigmund Freud, imagina que o Freud, né, que foi esse cientista que aqui no Ocidente, o primeiro cientista da mente que investigou o inconsciente profundo. Devemos muito ao trabalho de Freud, porque ele foi esse precursor para nós aqui no Ocidente, escorpiano. Então, é disso que falamos, desse arquétipo que inspira, que nos inspira a mergulhar profundamente, entrando em contato com esses conteúdos sombrios, profundos, complexos, traumas do inconsciente, para então curá-los, dissolver os bloqueios que envolvem esses conteúdos e, ressignificando eles, reintegrá-los na psique, para que estejam em harmonia, para que essas forças, essas energias psíquicas possam ser utilizadas positivamente, criativamente, porque essas energias mais profundas, já dizia Carl Gustav Jung em sua Psicologia Profunda, essas energias, quando não integradas na nossa psique, elas irão aprisionar sementes criativas de talentos que precisam ser manifestados, utilizados, explorados na nossa consciência. E que, ao utilizarmos esses talentos, nós estaremos contribuindo, a partir da nossa singularidade, para o benefício do mundo. Um outro escorpiano famoso que retratou em sua arte as mazelas da humanidade foi Pablo Picasso, também escorpiano. Príncipe Charles, que agora é o rei, né,
também escorpiano. Indira Gandhi, Ziraldo, jornalista, escritor e cartunista, o Roberto Menescal, compositor, Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico, ex-presidente da República e novamente candidato à presidência, escorpiano, Carlos Drummond de Andrade e Herbert de Souza, o Betinho, sociólogo. Figuras impactantes, figuras carismáticas, profundas e que carregam em si um grande potencial de criatividade, de resiliência e de transformações profundas, ou de serem agentes de transformação profunda, ou de serem agentes de inspiração às grandes transformações. A figura esotérica de Escorpião, ela reflete o poder do renascimento e da transformação das sombras. Essa figura, ela está aí no post que divulga a nossa lunação de Escorpião aí no canal. Então, se vocês quiserem contemplar mais atentamente essa figura, vocês irão encontrar ali um simbolismo profundo desse arquétipo de Escorpião, tal como este bebê que está na parte inferior esquerda, segurando um crânio, representando a morte e o nascimento. A fênix voando no alto do céu, que renasceu das cinzas, e o arcanjo Miguel, o São Jorge, matando o dragão. O escorpião aparece na beira da areia movediça, do pântano, e lá no fundo, na parte mais superior direita, encontramos um yogi meditando. Portanto, só essa própria figura, né, ali nós encontramos mais símbolos, a serpente que troca de pele de tempos em tempos, o graal na parte inferior direita, que representa o dom da vida e a essência do ser. Encontramos uma diversidade de simbologias pelas quais a nossa psique acessa esse conceito profundo e vasto de Escorpião nas nossas vidas. Então, meus queridos, chegado o momento de abrir o nosso coração para fazer essas alquimias profundas propostas por Escorpião. Aos escorpianos, um feliz renascimento, que vocês possam ser porta-vozes fiéis e luminosos das energias mais elevadas desse arquétipo, que vocês possam nos auxiliar no processo das grandes transformações que precisamos a nível pessoal e coletivo para avançarmos no processo evolutivo, na humanidade e na nossa vida. A missão de Escorpião, para vocês escorpianos relembrarem: era manhã quando Deus parou diante das suas 12 crianças e em cada uma delas plantou a semente da vida humana. Uma por uma, elas dirigiram-se a ele para receber seu dom e conhecer sua missão. A ti, Escorpião, darei uma tarefa muito difícil. Terás a habilidade de conhecer a mente dos homens, mas não te darei permissão de falar sobre o que aprenderes. Muitas vezes te sentirás ferido por aquilo que vês, e em tua dor te voltarás contra mim, esquecendo que não sou eu, mas a perversão da minha ideia que te faz sofrer. Verás tanto e tanto do ser humano que chegarás a conhecer o homem enquanto animal, e lutarás tanto
com os instintos animais em ti mesmo, que perderás o caminho. Mas quando finalmente voltares a mim, Escórpio, terei para ti o dom supremo da finalidade. E então Escorpião voltou ao seu lugar para realizar a sua tarefa. Arquétipo de Escorpião, nos convidando a esse tempo de 29 dias, transformações profundas, meus queridos. E neste primeiro dia de lua nova, nessas 24 horas em torno do horário da lua nova, que é 7 horas e 48 minutos da manhã, 12 horas antes e 12 horas depois, nós temos o auge da potencialidade da energia escorpiana, que nos permite conceber a força desse arquétipo nas nossas vidas. Portanto, nesse período, é o momento de meditarmos, de orarmos, de nos sintonizar com esse potencial que nos permite a essas transformações positivas, sem medo de morrer para as partes velhas que não dizem a verdade, que são cegas demais para ver. Precisamos evoluir. Os tempos precisam avançar. E se nós estivermos apegados a velhos padrões que são negativos, que nos mantêm presos a apegos, a prisões do ego, dos medos, do egoísmo, do individualismo, do negacionismo, da resistência em largar o velho mundo, nós vamos estagnar e nós vamos apodrecer nesse pântano, nesta areia movediça que Escorpião nos mostra. Então precisamos ser muito corajosos para poder renascer dessas cinzas escorpianos. Teremos 29 dias para nos livrar das correntes e bloqueios que obstruem o nosso caminho evolutivo. Libertarmos-nos das correntes do ego, que limita e se apega às coisas e à vida material, que é efêmera, que é limitada, que é finita. Quem consegue se libertar e tornar-se receptivo a algo maior do que o seu estreito círculo, a algo maior do que o seu pequeno ego, ganhará a grande liberdade interior, que levará no mês seguinte ao arquétipo de Sagitário, nesse ciclo evolutivo do zodíaco, que nos abarca a todos. Em Sagitário, podemos então nos colocar diante de ideais mais elevados e expandir a consciência filosoficamente, buscando o sentido, o significado da vida. Buscando caminhos que nos levem a adquirir significado e sentido para as nossas vidas. Basta de uma vida vazia. Precisamos dar sentido, significado para as nossas vidas. Dessa forma, teremos vontade de levantar e acordar e sair da cama todos os dias, mesmo diante dos dias desafiadores, das crises pelas quais estamos passando a nível coletivo. Sem essa experiência da grande transformação simbolizada pela morte e pelo renascimento, não poderemos avançar, meus queridos. Não conseguimos evoluir sem passar por esses processos de renascimento, sem acolher o ciclo da vida, morte e vida. Escorpião representa a tensão polar entre as forças da vida e da morte. Isso provoca, ao nível do ego, um conflito permanente entre prazer e dor, apego e renúncia, atração e rejeição, paixão e ódio.
Chegou a hora de lidar com essas mazelas, com as sombras que envolvem a experiência de ser humano. Sombras essas que muitas vezes são frutos dos instintos egóicos de proteção. E nós não podemos parar, paralisar, estagnar, cristalizar justamente nos instintos animais. Precisamos avançar e ir além deles para nos tornarmos humanos. Será então uma questão de afirmar as forças edificantes da vida, de renunciar à dúvida e às atitudes pessimistas, de cessar, de mortificar as tendências inferiores. É chegada a hora de enfrentar as sombras com o objetivo de integrá-las ao psiquismo. E o pensamento semente de Escorpião retrata, revela, reflete justamente essa força indispensável que precisamos procurar, buscar dentro de nós, na nossa essência, ancorados na luz, buscarmos o pensamento semente de Escorpião. Guerreiro eu sou, e da batalha eu surjo triunfante. Os efeitos destrutivos devem ser removidos pela renovação. Assim sendo, a vitória deve triunfar. Essa erupção no mundo interior é como uma luz que se acende em meio à escuridão. Devemos nos abrir, meus queridos, e nos ancorar nessa luz em meio à escuridão e permitir que ela nos guie. Essa luz é uma luz que está conectada à consciência suprema e à essência divina que habita em todos nós. É o momento de fazer essa conexão e nos ancorarmos aqui na Terra a partir desta luz, que possamos ser, então, faróis que estão contribuindo com a iluminação em meio à escuridão, em meio à noite escura, pela qual estamos atravessando. Na mitologia, no momento em que se desce ao mundo de Hades, para confrontar as sombras, se desce ao mundo dos mortos, ao mundo de Hades, nós precisamos atravessar um rio, o chamado Rio Estige. E para atravessar esse rio, sem o perigo de morrermos, nós precisamos atravessar a partir da barca de Caronte. E para Caronte nos acolher nessa barca, nós precisamos pagar um preço. Então, nós precisamos desapegar de algo. Esse preço é o desapego de algo que não serve mais na nossa vida. Estudem um pouquinho sobre a mitologia de Hades, o senhor do mundo subterrâneo, e a mitologia de Perséfone, que se tornou sua esposa, a esposa de Hades. Nesse universo mitológico, nós encontramos o conhecimento, a informação simbólica, que nos auxiliará a fazermos esse movimento das transformações profundas que precisamos fazer na nossa vida, meus queridos. Agora eu vou convidar vocês a fazermos uma pequena meditação que nos auxiliará a trabalhar os desapegos, as renúncias necessárias para que possamos renascer. Depois da nossa meditação, vamos consultar o oráculo e em seguida nós vamos interpretar e explicar o mapa dessa alunação com as energias dessa lua nova que estarão presentes ao longo dos 29 dias, fortemente pela alunação de Escorpião, e que se estendem pelos próximos 6 meses, pelo fato de termos 2 eclipses,
poderosíssimos e muito importantes que ocorrerão ao longo dessa alunação. Fiquem comigo, meus queridos, tenho mensagens importantes para revelar a vocês. Vamos então à nossa meditação para trabalharmos as qualidades de Escorpião nessa alunação importante de transformação. Sente-se de maneira confortável. Vamos fazer uma prática de respiração profunda. Sinta a base da coluna alinhada, a partir do seu quadril bem assentado. Encontre uma postura confortável, de preferência sentado, para que você possa sentir esse alinhamento dos chakras, desde a base da coluna até o chakra da coroa, que se conecta à consciência suprema, ao cosmos. Então, a partir desse centramento, exale, solte-se, centre-se, retenha o ar, torne-se uno, inspire, torne-se novo e retenha, seja seu próprio ser. Fazemos isso mais 2 vezes. E a partir desse momento, traga a atenção para esse presente, aqui e agora, para a sua própria presença. A partir do corpo físico, sentindo essa ligação com a Terra, por meio da força da gravidade, dirija-se então mentalmente até a sua floresta pessoal, onde você pode se sentir acolhido nos braços da Mãe Terra. Nesse lugar conhecido que é a sua floresta, nesse lugar seguro, onde você se sente à vontade, interagindo com a natureza, você vai se regenerando, se acalmando, seu ritmo vai se harmonizando com o ritmo da natureza. Agora procure a presença da água e sentindo a água numa temperatura agradável, deixe-se envolver. Sinta a água pura e cristalina, convidando você a um mergulho seguro, um mergulho de limpeza e purificação, permitindo que esse mergulho contribua com o seu trabalho de renascimento. Em meio à água, mesmo assim, mantenha o contato com o ar, respirando e sentindo que o ar renova a vida a cada respiração. Mantenha o contato com o sol que ilumina e aquece a água, o seu corpo e toda a floresta, revitalizando as suas forças, iluminando
e trazendo coragem, ressoando com o sol interior no seu coração. Esse espaço de amor e luz, onde você se fortalece. Você sente também as bênçãos da consciência suprema que se derramam sobre você, acendendo a clareza e o discernimento necessários, onde você vai se ancorar para realizar essa meditação. Agora, diante de toda essa força da natureza ao seu favor, procure seu ponto de tranquilidade. Suavize a respiração e então visualize-se às margens de um grande rio na sua floresta pessoal. Sente-se serenamente enquanto vê tudo que passa pelas águas deste rio. Comece a observar sua própria vida passando pelo rio. Visualize acontecimentos da sua infância, pessoas, fatos e situações. Veja-se a si próprio enquanto vivia tudo aquilo. Vislumbre também suas dores, sofrimentos, angústias e ansiedades do passado. Elas chegam e se vão com a correnteza do rio. Da mesma forma, as alegrias, contentamentos, sonhos e expectativas vêm e vão. As emoções são passageiras. A cada acontecimento que chega e vai embora, inspire e exale profundamente. Entre em contato com a transitoriedade da vida. Perceba que você também chega e vai embora. Esta é a natureza dos ciclos da vida, morte, vida. Em seguida, mentalmente, faça a seguinte afirmação: meu coração está em paz, porque aceito que tudo passa. Eu me permito fluir com a vida. Meu coração está em paz, porque aceito que tudo passa. Eu me permito fluir com a vida. Embora tudo passe, existe um ponto de permanência, que é você mesmo à margem do rio. Você que se distanciou o suficiente para olhar sua vida em perspectiva. Quais são os seus sentimentos diante do rio da sua vida? Você o acha engraçado? Trágico? Irônico? Que sensações e sentimentos lhe vêm à mente?
procure registrá-los posteriormente em seu companheiro de anotações. Contudo, não se apegue a eles. Lembre-se de que também eles, por sua vez, são transitórios. Para os próximos 29 dias, volte às beiras, às margens desse rio, para fazer o trabalho necessário. Conte com a ajuda da Mãe Terra e da natureza, principalmente da água pura e cristalina, das profundezas dessa água que vem para lavar, limpar, curar e purificar tudo que precisa ser eliminado, liberado, para que venha o novo, para que você possa renascer em vida. Respire profundamente e, a partir desse centramento, dessa alquimia curativa, vamos trazendo de volta a consciência para a nossa sala virtual e, ainda nos mantendo conectados e centrados, vamos abrir ao oráculo das cartas astrológicas para uma orientação de meditação e cura. Uma guiança para os próximos 29 dias, que nos reservam grandes transformações a nível pessoal e coletivo na humanidade, e especialmente aqui no Brasil, momento de eleições, evento este que se dará entre 2 eclipses, que ocorrerão no dia 25 de outubro e 8 de novembro. Vamos ver o que o oráculo traz para nós. Nobreza. Número 44 é uma carta ligada ao signo de Leão. Aqui no alto da figura encontramos o símbolo de Leão. Leão é o signo que estará no meio do céu do nosso mapa astrológico da Lua Nova aqui para o Brasil. Depois eu vou compartilhar esse mapa na tela e explicar para vocês. A carta Nobreza, vamos ver o que ela tem para nos orientar para esses próximos 29 dias. À medida que a vida chega apressadamente, nós precisamos encontrar nosso centro interno. O cisne nos ensina a nobre tranquilidade de nos mantermos em nosso caminho, alinhados e claros. Numa leitura, a carta nos dirá para ignorar os ruídos externos e nos mantermos em nossa linha estável. Ela nos instruirá a não fazer qualquer mudança e a prosseguirmos conforme o planejado. Ela pede que não nos abalemos por pessoas ou acontecimentos à nossa volta e que mantenhamos um centro firme. Portanto, a importância de nós cuidarmos deste centro com as nossas práticas regulares de meditação e oração, e fazermos aquilo que vem intuitivamente, principalmente nesses momentos de clareza e discernimento ofertados na prática do centramento e da meditação e da oração.
Se essa carta for a resposta a uma pergunta como o que não fazer, o que não podemos, o que não devemos fazer nesses 29 dias, ela nos instruirá a ser mais flexíveis, a verificar nossa conduta e a ouvir as pessoas à nossa volta sem vaidade. Meditar sobre a nobreza nos ajudará a encontrar paz e calma e a nos reconectarmos ao nosso firme centro interior. Missão de longo prazo: ponderar quais são os princípios que orientam a minha vida. Vejam, meus queridos, a importância desse momento, dessa alunação. Ela nos coloca diante de questões cruciais, viscerais, profundas, que é bem o arquétipo de Plutão, regente moderno de Escorpião, que diz para a gente ficar apenas com o que é essencial, verdadeiro e útil na nossa vida. E a afirmação dessa carta diz o seguinte: à medida que a vida passa apressada, eu encontro minha tranquilidade interior. À medida que a vida passa apressada, atribulada, cheia de desafios impactantes e de crises, eu encontro minha tranquilidade no meu interior. Muito boa essa carta para nós, queridos, que nos fortalece a estarmos firmes, centrados em meio ao furacão que se avizinha ao longo dessa alunação. Bora nos estabelecer na prática da meditação diária. Medite ao acordar e também ao dormir, para que você possa também ter um sono restaurador. Agora, vamos nos preparar para a aula sobre a interpretação desse mapa astrológico que se revela nesse momento do céu da lua nova. Vamos ver o que esse céu nos orienta, o que devemos aproveitar enquanto potencialidades desse céu e o que precisamos cuidar por ser aspectos desafiadores que o céu nos apresentará também. Vamos lá? Aí está, meus queridos, a mandala astrológica da lunação de Escorpião. Lunação da transformação. Em evidência, 2 grandes eclipses que impactam ainda mais esta que é uma das mais poderosas lunações do ano. A lunação mais profunda, carregada de potenciais de renovação e transmutação. Uma frase-chave que eu trago aqui nesse diagrama para vocês: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz frutos. Uma mensagem do Evangelho de João 12:24. Esta frase, ela deve ser inspiradora para todos nós. Aprendermos a nos desapegar da semente para que ela se torne um fruto. Aprender a desapegar desse grão de trigo para que ele se transforme em algo maior nas nossas vidas. Aqui nós temos, então, o planeta Plutão, o grande porta-voz dessa alunação, e em cima dele, a nossa protagonista, a borboleta, a lagarta que transforma-se em borboleta após passar pelo período de crisálida. Esse é o preço que a borboleta paga, todo esse processo de construção,
de interiorização, de se fechar dentro do casulo, que é como ir ao mundo de Hades e lidar com esses ruídos, com essas sombras, com essas negatividades que precisam ser transformadas em luz, para poder dar frutos, liberar os frutos. Então, é preciso desapegar do que não serve mais. O desapego traz paz. Renascer. Vida, morte e vida. Aceitar os ciclos naturais, para então poder dar espaço ao renascimento. E aqui eu registro aquela afirmação que fizemos na meditação. Meu coração está em paz, porque aceito que tudo passa. Eu me permito fluir com a vida. Muito bem, nessa mandala astrológica nós temos o ascendente Sagitário, que é o ascendente aqui para a nossa lua nova no céu do Brasil, que vai acontecer no dia 25 de outubro, às 7h43, bem cedinho, 7h48, no horário de Brasília. O ascendente em Sagitário nos orienta a caminhar com fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Um famoso trapezista estava tentando encorajar um aluno a fazer acrobacias no alto de um trapézio de circo, mas o rapaz não conseguia, pois o medo de cair não o deixava. Foi então que o professor lhe disse uma das mais extraordinárias frases desta vida: rapaz, lance o seu coração sobre a barra, que o seu poder o acompanhará. O coração é o símbolo da atividade criadora. Lance o seu coração sobre a barra, quer dizer, lance o essencial e o espiritual do seu ser sobre os obstáculos, que sua parte física o acompanhará. Então você há de ver que os obstáculos não tinham tanta resistência assim. Portanto, meus queridos, esta é a orientação do ascendente em Sagitário e também do meio do céu em Leão, que vem junto com essa carta do oráculo que já descrevemos para vocês. A energia do fogo está intensa, portanto, a energia do processo criativo está latente nesse mapa astrológico de lua nova. Teremos 7 pontos em fogo, entre ascendente Sagitário, meio do céu em Leão, Quirón em Áries, esse potencial de fogo, mais a roda da fortuna em Áries, Júpiter também está em Áries, é um potencial dinâmico de criatividade, de energia criativa, ou seja, assim que nós nos rendermos a tudo aquilo que precisa ser deixado para trás, o potencial criativo libera uma tremenda força para manifestarmos novos caminhos, novas possibilidades de realização. Então, é um mapa potente que temos para essa alunação, com 2 eclipses norteando todo esse processo. Vamos aproximar um pouquinho aqui essa mandala astrológica para que a gente possa trazer mais informações para vocês. Temos aqui no centro desse mapa uma pipa que é formada por um grande triângulo de ar envolvendo Mercúrio em Libra, Marte em Gêmeos e Saturno em Aquário, promovendo possibilidade de diálogos inteligentes e necessários, acordos importantes, maduros e compromissos. Compromissos especialmente
com a coletividade, Saturno em Aquário. Esse triângulo é ladeado por um triângulo menor para formar essa pipa, que é uma energia muito linda que temos nesse céu, envolvendo Mercúrio em Libra, que representa a paz e a harmonia, e o meio do céu em Leão. E aqui eu vislumbro essa qualidade da educação, que envolve a paz, Libra, e o amor. Não há educação sem paz e sem amor. Então, de um lado da pipa, desse triângulo que ladeia o triângulo maior, educação. E do outro lado, meio do céu em Leão, com Marte em Gêmeos, ação. Aqui também podemos nomear como informação criativa, informação que cria, cocriação. Marte em Gêmeos e meio do céu em Leão. Essa pipa maravilhosa paira no céu dessa alunação. E são esses os potenciais que temos à nossa disposição, além de Júpiter em Áries, fazendo um trígono com o ascendente e a roda da fortuna em Sagitário, potencial de iniciativa, coragem, abrir novos caminhos, meus queridos, novos caminhos, caminhos de elevação, caminhos significativos, caminhos que tragam sentido para a vida. Nós estamos diante de um momento delicado, um momento que leva muitos jovens a perderem o sentido da vida, a não terem sonhos, porque estão vislumbrando aí sinais de destruição, medo de não ter vida sustentável para as próximas para as próximas gerações. Então, isso faz muitas vezes com que os nossos jovens tenham dificuldade em sonhar, em projetar, em se visualizar no futuro. E esse mapa cheio de fogo favorece os sonhos, o potencial criativo ser retomado no imaginário das crianças e dos jovens. É um lindo potencial de fogo, um lindo potencial de ar. Agora, as energias que precisamos vencer, os ruídos que precisamos transcender. Temos Mercúrio enquadrando Plutão. Por um lado, isso é positivo, porque representa grandes revelações, denúncias graves, duelos, segredos que vêm à tona, criando crises e choques, trazendo possíveis reviravoltas. Então, aparece aqui essa quadratura Mercúrio-Plutão, que traz as sombras, que revela as sombras, que mostra. Então, isso não vai, as sujeiras vão ser reveladas, vão vir à tona de uma forma intensa nesta alunação, e é necessário que venha, mas nós precisamos cuidar para não deixar elas soterrarem energeticamente o nosso potencial criativo. Muito cuidado com isso. Um outro desafio que precisaremos lidar é com os choques climáticos que virão à tona muito intensamente nessa alunação, mostrando a morte de perto. Então, meus queridos, isso vai ser bastante impactante. Nós precisamos ter bastante coragem para olhar e enxergar aquilo que precisa ser visto. A necessidade de uma mudança importante na forma como usamos os recursos do planeta, a importância, a necessidade de preservarmos a natureza para podermos manter a vida no planeta. E nós teremos também aqui uma quadratura de Netuno com Marte, que infelizmente
gera uma tendência a negacionismo. Há um filme, né, recentemente publicado, o Não Olhe Para Cima, falando sobre a tendência ao negacionismo na mente humana nesses tempos. Infelizmente, isso pode gerar problemas muito graves que trarão mais desafios e crises para nós no futuro. Então, temos que ter muito cuidado para não manter essa tendência, para transcendermos essa tendência da negação e ficarmos iludidos no mundo de Maia. Muito cuidado, meus queridos, porque esse é um tempo delicado, estamos sob o fio da navalha, precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Nós temos 2 eclipses, esses eclipses, eles acontecem no dia 25 de outubro e 8 de novembro, e eles afetam tremendamente a economia, nos apontando a importância da mudança que precisa haver no sistema econômico, mudanças de valores. Esses eclipses, eles vão mostrar a sombra, principalmente o eclipse solar, ele revela as sombras desse passado que pautou o nosso sistema econômico em leis que não são sustentáveis, como a lei da obsolescência programada. Estudem sobre isso, para saber que os objetos são criados para ter um tempo determinado e depois se deteriorar. Ao passo que os calçados que ficaram nas prateleiras das lojas no tempo da pandemia e foram vendidos agora, com um dia de uso, isso aconteceu comigo, o calçado começa a desmanchar a sola. Rebentou e desmanchou, começou a desmanchar a sola do sapato, ou seja, um sapato que nem foi usado praticamente e que vai para o lixo. E o que acontece com o nosso planeta? Com esse tipo de sistema econômico que só quer pensar em lucro, em consumo, em gerar consumistas. É um problema seríssimo que nós teremos pela frente para resolver e precisamos barrar esse sistema o quanto antes, esse sistema materialista e consumista. Esse lado obscuro desse sistema vem à tona gritantemente a partir desses 2 eclipses. Nós temos, então, um momento onde teremos agravamento das crises existentes. No eclipse do dia 25, vai ser como que colocar a última gota que deverá causar o transbordamento de situações críticas na próxima lua cheia com eclipse lunar. Teremos as eleições no meio, entre 2 eclipses, que atingem aspectos, esses eclipses vão atingir um ponto importante do mapa astral do Brasil, que é o meio do céu, atingindo a lideranças e autoridades e sistema social, econômico e político. Esses eclipses, eles vêm para trazer à tona a crise que esses sistemas vivem hoje no Brasil, principalmente, mas em todo o planeta. Em Escorpião, meus queridos, a sujeira precisa ser expurgada, e é isso que o céu vai propiciar para nós nessa alunação. Uma notícia muito boa e abençoada. No dia 28 de outubro, teremos uma retrogradação especial de Júpiter ao signo de Peixes, que volta a se juntar a Netuno. Vocês lembram da live que eu fiz sobre a alunação dos milagres? Eu vou colocar aqui no canal essa live para ajudar a lembrar vocês, refrescar a memória de vocês sobre esse potencial de milagres que foi ativado no céu lá no período de abril, entre março e abril,
e que traz um grande potencial de elevação, de compaixão, de amor incondicional e da possibilidade de milagres acontecerem, meus queridos. Então, fé, muita fé, porque nós teremos um tempo de milagres e a eleição no Brasil vai estar nessa egrégora, porque essa conjunção, ela volta a acontecer a partir do dia 28 de outubro. Essa conjunção, ela traz bênçãos e soluções inesperadas para nós. Então, vamos ficar com o coração bem sintonizado com essa conjunção Júpiter-Netuno em Peixes, que vai estar ocorrendo aqui no fundo do mapa dessa alunação, trazendo uma base abençoada para esse céu das eleições. Isso é muito especial, muito, muito mesmo, é algo assim inédito, né? Essa conjunção Netuno-Júpiter em Peixes, ela ocorre a cada 163 anos, para vocês sentirem o quanto ela é rara e o quanto é maravilhoso a gente poder ter ela nas nossas eleições aqui no Brasil. Então, meus queridos, muita oração, a oração vai fazer muita diferença para ancorarmos essa sintonia, dessa conjunção dos milagres que teremos na eleição. Maravilhoso! E, meus queridos, nós temos, junto a esse céu dessa alunação, nós temos um potencial poderosíssimo na lua cheia, que vai acontecer no dia 8 de novembro, pós-eleições já no Brasil. É um eclipse lunar poderosíssimo que envolve uma quadratura entre Vênus, Sol, Mercúrio e nó do Sul em Escorpião, quadrado com Saturno em Aquário e oposto com nó do Norte, Lua cheia e Urano em Touro, também quadrado com Saturno em Aquário. Essa força que vai ocorrer já quando a Lua estiver em Touro, e a Lua daí ela vai ter saído daqui, onde ela está conjunta com o Sol, na Lua nova ela está aqui, juntinho do Sol, até o dia 11 ela vai fazer todo esse trajeto no céu e vai estar aqui, Lua cheia, de forma que o Sol que está aqui vai fazer oposição com essa Lua cheia. E os dois enquadrados por Saturno em Aquário, formando uma quadratura T, que a gente chama aqui. Uma oposição poderosíssima e duas quadraturas. Isso representa a maior tensão, maior impacto de tensão que nós já viemos sofrendo nos últimos anos, tanto com a conjunção que tivemos de Saturno, a grande conjunção Saturno, Marte, Plutão em Capricórnio, e essa grande tensão de Saturno, Urano, que já estamos vivendo a terceira grande quadratura desses dois planetas ao longo desses últimos 2 anos. Meus queridos, é forte, não é pouca a energia que temos no céu, nos possibilitando grandes transformações, impactantes transformações. Por isso, orai e vigiai. O céu está cheio de possibilidades, cheio de crises e desafios também. E cabe a nós fazermos a nossa escolha. Vamos estar
do lado da luz e da criação, da fé e da confiança, do amor criativo que constrói, ou vamos ficar do lado do medo, do apego, do egoísmo, do negacionismo, da pequenez e da destruição? Chegou o tempo do Armagedon, meus queridos. Esta alunação de Escorpião poderíamos também denominar alunação do Armagedon, da separação do joio e do trigo, e também alunação que guarda o maior potencial de transformação em direção ao novo mundo, ao mundo da era de Aquário que se avizinha diante de nós. Muita fé, meus queridos. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E finalizando, agora vamos trazer a belíssima canção da Karine Cunha, sob a minha orientação astrológica, a canção do fator Escorpião. Olha que linda ficou essa canção. Guerreiro eu sou, e da batalha eu surjo triunfante. Começamos então com esse refrão, iniciado com o pensamento semente de Escorpião, o pensamento semente que iremos trabalhar na meditação de lua cheia, lá no dia 8 de novembro, com a meditação de lua cheia. Guerreiro eu sou, e da batalha eu surjo triunfante. Eu aceito morrer para renascer. Eu sou a morte, a transformação. Eu sou a vida, a renovação. Serpente que se renova, sou fênix renascida. Sou escorpião, transmutação da morte em vida. Altivo e energético, intenso e apaixonado, criativo, correto e firme na adversidade. Leal e profundo, corajoso e carismático, lido com o além, sou intuitivo e enigmático. Guerreiro eu sou e da batalha surjo triunfante. Aceito morrer para renascer. Eu sou a morte, a transformação. Eu sou a vida, a renovação. Serpente que se renova, sou fênix renascida. Sou escorpião, transmutação da morte em vida, morte em vida. Guerreiro eu sou e da batalha surjo triunfante. Aceito morrer para renascer. Eu sou a morte, sou transformação. Eu sou a vida, sou renovação. Altivo, enérgico, intenso e apaixonado. Criativo, correto, firme na diversidade, na diversidade. Guerreiro eu sou e da batalha surjo triunfante. Aceito morrer para renascer. Eu sou a morte, a transformação. Eu sou a vida, a renovação. Leal e profundo, corajoso e carismático. Lido com além, intuitivo e enigmático. Enigmático.
Eu sou a morte, sou transformação. Eu sou a vida, fator escorpião. Escorpião. Guerreiro eu sou, guerreiro da paz. Guerreira eu sou, e da batalha ressurjo triunfante. Queridos, desejo uma ótima, uma excelente iluminação para vocês. Que vocês possam fazer as alquimias necessárias para os processos de transformação de fato ocorrerem nas suas vidas e assim darem continuidade ao seu processo evolutivo. Morrer em vida para ressurgir das cinzas, mais triunfante e vitorioso, mais forte e resiliente, para seguirmos adiante o processo evolutivo em direção a um mundo novo de amor e de luz. Namaskar, queridos. Fiquem em paz.